Olá, é um prazer estar aqui com vocês, Rogério Barbosa, no primeiro podcast do Sucesso Franqueado. E queria agradecer a presença do nosso convidado, José Roberto Zanqueta. Que privilégio, o primeiro! É o primeiro. Meu pai, isso é um privilégio mesmo. Fico muito agradecido, Rogério. Muito obrigado. E estamos aqui para bater um papo, então. Que legal. Fico feliz, agradeço desde já. E gostaria de saber, Beto, conta pra gente um pouquinho da sua história. Quem é o José Roberto Zanqueta, o Beto Zanqueta? O filho, o pai, o marido, o empresário? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Contar rápido, né? Bom, eu sou nascido num sítio aqui perto de Assis, a 15 quilômetros, chama Água da Pinguela. Famosa Água da Pinguela. E eu nasci lá, então meu pai herdou 6 alqueires de terra do meu avô e criou seus 6 filhos ali. Então eu tive uma infância que eu justifico que a parte mais feliz da minha vida, porque eu tive uma infância brilhante no sítio, aquela ingenuidade, aquela pureza de fé que hoje eu olho assim e falo, puxa vida, que coisa linda que eu vivi, né? Aquela fé pura, né? Então eu nasci no sítio, numa casa simples, sem forro, colchão de palha, e trabalho desde os 7 anos que eu ia com meu pai para a roça, ia tirar leite, ia tratar dos porcos, tratar das galinhas e tal. E tinha um grupo escolar lá e a gente ia pro meio do pasto. Então eu era uma criança do sítio mesmo, né? E aí eu vim para Assis, na realidade, para estudar. Porque na época eu tinha 57 primos. Nossa, essa família é enorme. Dos dois lados. Que delícia, né? Dos dois lados. E da mãe e do pai. E todos estão na Pinguela. Da família da minha mãe da Pinguela de cima e do meu pai da Pinguela de baixo. E a briga do futebol aí era Palmeiras e Corinthians. O eterno, né? O eterno, cada briga o bonita. Eterno problema. E aí a gente... Então, teve aquela infância ali e tal, e eu não sei o que eu sempre falo assim, que eu acho que... não sei como que a gente... Eu falo que é o Espírito Santo que... Conduziu. Vou pegar esse caboclo aqui, vou empurrar ele. Vamos conduzir ele. Fui para Assis estudar, vim na casa da avó para fazer admissão na época, depois do ginásio, depois do colégio. E quando eu terminei o colégio, meu pai falou assim, eu falei pro meu pai, e eu tinha um primo mais velho que eu, que tinha ido fazer cursinho em São Paulo e tinha ido estudar. E uma prima que já morava em São Paulo, só dos primos que estudavam. E o resto tudo trabalhando na roça. O resto seguindo a família. Eu falei assim, puxa, e com o incentivo do pai, né? A hora que eu falei que eu ia estudar, ele falou assim, o quê? Agora que você ficou bom para trabalhar, você vai querer estudar. Agora que você aprendeu tudo, que tá forjado, né? Agora você vai querer sair de fininho. E foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, nessa rodoviária velha de Assis, que era aí no Mercadão. Foi me levar para ir embora para São Paulo. Nunca tinha nem passear em São Paulo. Não sabia. A malinha de cearense nas costas. Cidade mais longe você tinha ido? A única coisa que eu tinha era um endereço. O endereço que tinha morado meu primo lá na Dona Alzira, uma pensão lá. E levei num papelzinho, dei pro taxista lá naquela rodoviária antiga lá na Estação da Luz de São Paulo. E o cara me levou lá na Dona Alzira. Felizmente tinha uma vaga, porque se não tivesse vaga, eu não sabia nem para onde eu ia. Mas você vê como é que é a vida, Rogério, daquela época e de hoje. Eu falei, puxa, eu fiz uma conta que eu precisava de 600 cruzeiros na época para ir para São Paulo, para passar um mês. Eu tinha que definir minha vida em um mês. Se eu acabasse o dinheiro, eu tinha que vir embora. Aí eu lembro que eu pedi para o meu avô, Adolfo Zanqueta, falei, vô, você não tem um dinheiro para me emprestar, não? Ele falou, tem. Aí ele me arrumou R$200. Fui no meu tio Nelson, ele tinha mais R$200 e meu pai deu mais R$200. Deram R$600. Juntou o dinheiro. Juntou e fui embora. E falei, agora... Dinheiro de um mês. Falei, nesse mês eu tenho que me virar. Eu cheguei lá, cara, na semana seguinte eu estava trabalhando. Olha que benção. Numa coisa que eu nem sabia que existia. E eu fui trabalhar na Fontoura Medicamentos. Nossa, o Biotônico Fontoura? Biotônico Fontoura, eu vendia de caminhão esse negócio aí. Que legal.
Cara, eu fui fazer um teste Admissão? para ser propagandista de produtos de laboratório, sabe? Só que os produtos científicos da Fontoura. Uhum. E eu fiz um teste com 3 produtos que eles me deram. Eu tinha que fazer propaganda para o médico. Ó, você tem que receitar isso aqui. Eles me deram uma ampicilina, um antibiótico que chamava Pembritin, um Epacinara, que era para o fígado, e um Amplex, que era um complexo vitamínico. Olha. E eu decorei as 3 bulas, você acredita? Brincadeira. E o cara falou, você tem que chegar aqui quarta-feira, era segunda isso, né? Quarta-feira você vem aqui, eu vou ser o médico que você me fala. Eu fui lá e falei a bula inteira, o homem começou a dar tanta risada, mas tanta risada. Aí ele pediu os 3, aí ele falou assim, vem cá. Foi lá no seu Borges, um diretor, um alemãozão, um grandão. Seu Borges, dá uma olhada nesse caso aqui. Eu não deixei, eu não queria nem fazer teste. Carequinho do tiro de guerra, moleque. Não tem idade para trabalhar. Mas ele insistiu tanto em fazer o teste que eu deixei. Mas dá uma, eu vou ligar ele, o senhor vai ver. Vou ligar. E pelo teu esforço, nunca ninguém fez isso. Você está admitido. Você está admitido. Olha que legal. Aí eu fui fazer propaganda, resumindo, senão é longa a história. Não, vamos lá. Resumir. No meio do ano, faleci, eu fui para o ABC fazer propaganda. Eu ia com 2 maletas, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, São Caetano, São Bernardo, Santo André. E viajava daquele jeito naquela época, né? Jeito, daqui, aqueles buzum lá. Tal. Chegou no meio do ano, morreu, aposentou o Magu, um cara que tinha um senhor que vendia no ABC. E eu falei, eu quero vender. Vender dava comissão. Quero o lugar dele. Eu quero o lugar dele. Não, mas tá bom, vai, me der. Vou resumir. No final do ano, eu era o primeiro lugar de vendas do estado de São Paulo e 3º lugar Brasil. Brincadeira. Rapaz, um moleque que carreira de sucesso na Fontoura. Não sabia nem conversar. Aí eu fiquei mais... Um capial da Pinhão. Aí daí a pouco eles falaram assim, você vai ficar aqui? E eu falei, não, eu vim aqui para estudar, eu não vou ser vendedor. Nada. Minha meta não é essa. Aí eu tentei sair de lá no meio do outro ano, não deixaram. Aí me deram cargo de supervisão. Aí no outro ano eu falei, agora eu vou sair não, porque senão eu... Mas se eu tivesse lá, é lógico, é a história que você vai ser diretor. É isso. Não tem nem dúvida. Exatamente. E talvez teria sido uma carreira de sucesso vitoriosa também, brilhante. Sem dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, nessa época, você já tinha ideia de fazer a engenharia? Sim, eu fui para fazer engenharia. Você foi para isso? Eu tinha meus 2 primos... E como você conciliava tudo isso? Os 2 primos mais velhos, os 2 fizeram medicina. E eu gostaria de fazer medicina, porque eu tenho uma habilidade de mexer com as coisas, eu já tinha até a minha especialidade, que era cirurgião. E aí, nem pensar em fazer medicina, porque não tinha como pagar. Sim, financeiramente era impossível. Eu falei, eu vou para engenharia. Nessa época não tinha engenharia aqui. Então eu falei, eu vou para São Paulo. Né? E aí eu fui para engenharia. Fui para engenharia, não tinha engenharia de noite. Então, o que eu fiz primeiro? Eu fiz primeiro tecnologia em obras hidráulicas da Unesp. Depois, nós éramos tantos que queriam fazer engenharia. O Mackenzie criou um curso de engenharia operacional à noite. Eu fiz engenharia operacional, eliminei a maioria das matérias. Aí a Faculdade de Engenharia de São Paulo criou o curso para nós também. Aí eu fiz engenharia civil. Então, eu fiz 3 engenharias. Você fez 3? 3 engenharias. Nossa, para chegar até o final mesmo, que era o seu objetivo, que era ser um engenheiro. E conta pra gente, Beto, e como que foi o começo da sua carreira? E como que surgiu, como que foi a parte da engenharia para você? A minha vida em São Paulo, eu fiquei 14 anos em São Paulo. Foram os anos talvez mais difíceis da minha vida, sabe? Porque eu trabalhava muito e estudava sempre. Desde que eu fui, né, estudava e trabalhava. Todos os cursos eu fiz à noite, né? Eu lembro que eu chegava no cursinho, eu não posso falar que eu passei fome, mas eu comia sanduíche de mortadela porque eu não tinha dinheiro para comer outra coisa. Era o básico para sobreviver. Era o básico. E dormia. Eu dormia no consultório médico, eu dormia em todo lugar, de tanto sono que eu sentia. Você estava exausto. Exaustão. Né? E aí, você vê que no começo, quando eu comecei já estava na engenharia, eu fui fazer, por exemplo, estágio na Prodan, em São Paulo, que era a empresa de processamento de dados da prefeitura. Rapaz, o serviço que me deram, peguei um sacolão do exército, enchia de carnê
e em todas as vilas de São Paulo dar o carnê de IPTU. Nossa Senhora. Aí hoje eu caio em qualquer bairro em São Paulo, eu já sei onde eu tô. Você sabe onde tá, porque você conheceu eu passei aqui a já, pé. a pé. Essas coisas a gente passou, né? E, bagagem, né? Aí eu fiz controle de enchente em São Paulo, que eu ficava no gabinete do secretário lá na rua Riachuelo, no centro de São Paulo, e a gente fazia controle de enchente por telex, passar a mensagem para fechar tal barragem, porque choveu muito na cabeceira do Tietê, vai dar enchente vai dar em São enchente Paulo. para baixo. Depois disso eu nem sabia que futuramente isso ia servir para mim, que eu sentava uma vez por semana com o Figueiredo Ferraz, que foi prefeito de São Paulo, para fazer uma especialidade na França sobre portos, rios e canais para a gente tirar o problema de enchente de São Paulo. Nossa. Então lá naquela época já tinha esses mesmos problemas. Já tinha, muitos até piores. E então eu fui para Figueiredo Ferraz quando eu já fazia tecnologia, começou a minha carreira de engenharia na Figueiredo Ferraz. A Figueiredo Ferraz é uma grande projetista de São Paulo que fez os projetos, esses megas projetos que tem no país, que é metrô de São Paulo, ponte Rio-Niterói. Infraestrutura mesmo. Esses aeroportos e tal. Então, são projetos assim grandiosos que a gente participava, COSIPA. Então eu participei desses projetos lá na Figueiredo Ferraz, era uma empresa uma das 3 grandes projetistas lá de São Paulo. E ali eu comecei minha carreira na engenharia, vamos dizer assim. Na engenharia. E aí eu entrei nos projetos e fiquei na Figueiredo Ferraz acho que 5 anos, depois eu fui para a Corporação Monfilioli, depois a Corporação Monfilioli quebrou, e eu era do Banco Auxiliar na época, Cominde, que quebraram tudo junto. Lembro dessa história. E aí eu lembro que o Banco Central lacrou minha mesa lá no Banco Auxiliar. Não podia mexer. Naquele dia falou, agora você tem 3 lugares para escolher se você quiser ir trabalhar, né? Aí eu olhei aquilo e a área internacional melhor que tinha para ir era o Banco Itaú. E eu fui então para o Banco Itaú. Nossa. Porque tinha uma área internacional, coisa que não sabia de nada. Rapaz, aquilo ali eu vivi assim, coisas que eu... O ápice mesmo da carreira. Não, uma coisa totalmente fora da engenharia, mas eu ia assim no escritório do cônsul da Suécia e sentava com o cara e ficava 3 horas conversando para saber o que a Suécia importava, o que de quem, calota de jipe para a África do Sul, não sei o que, e fazia um planejamento para a gente exportar, importar, tal. Uma coisa fora da engenharia, assim, mas foram 2 anos, acho 2 ou 3 anos muito bacanas. Que legal. E nessa época eu dava aula na Faculdade de Arquitetura de Belas Artes de São Paulo. Então você foi professor também? Fui. Que legal. 5 anos professor de arquitetura. Que 10. Isso também traz outra bagagem enorme também, né? Esse convívio aí das pessoas, né? Historinha rápida. Não, sim. E fala um pouco pra gente, Beto, e a família? Como ela entra nessa história aí, Minha família, nesse rolo compressor aí que foi? Eu vim para... Eu, na realidade, quando eu estava em São Paulo, na Figueiredo Ferraz, você vê que essas turbulências do mundo político e econômico do Brasil não é de hoje. Né? Não. O Brasil, desde que ele foi criado, é turbulento, né? E a Figueiredo Ferraz, nessa época, ela praticamente quebrou. Ela extinguiu-se. Né? E aí eu falei, eu vou para Assis. Aí vou, acho que, começar a construir alguma coisa em Assis. Aqui em São Paulo é duro da gente fazer alguma coisa assim, sair do zero. É tudo muito grandioso, né? Aí eu peguei e falei, olha, eu vou para Assis. Cheguei aqui e falei, vou fazer um prédio daqueles que eles chamam por administração. Mas chegou aí, eu não conhecia ninguém e tal, e foi difícil começar. Você ficou fora, né, a vida toda, né? Foi difícil de começar, sabe? E aí teve o começo, a consultorinha, tal, não sei o quê. Depois aí eu conheci o Luiz Scudeler, meu querido ex-sócio, que faleceu em 2005. E aí eu entrei nessa história de construir, mas não sabia
que era tão difícil administrar uma empresa, principalmente construção civil. Eu sempre, a grama do vizinho sempre parece que é mais verde. Né? Mais verde. Parece que é fácil de administrar hospital, indústria, fazenda, mas a tal da construtora é complicado. De repente você tem 3, 4, 5 obras, tem um monte de gente empregada. Se você não cronometrar para terminar diferentes tempos e você não tiver outras na gaveta, você às vezes fica sem, tem que mandar todo mundo embora, fecha. Entendi. Então, eu acho que por isso que a atividade da construção é uma atividade que muitas, você vê que quem assiste, todas que tinham... praticamente se extinguiram, né? Extinguiram. Bom, mas voltando à pergunta então, lá, desculpa, da família. Família, eu cheguei aqui, então, acho que a primeira que eu comecei a namorar foi a Rosana, que eu encontrei com ela na casa do meu tio e tal, e começou o namoro. Acho que nós namoramos 3 anos, parece. E aí a gente casou e tal, e eu tenho 2 filhas, né, a Giovana e a Gabriela, que agora estão... eu casei tarde, acho que por causa da minha vida aí também, tudo essa tribulação. Você ficou muito tempo fora, né? Não dava nem tempo, né? E aí a gente acabou casando tarde, depois... aí a gente queria um tempo para ter filho, para viver um pouco mais, tal. Eu também nessa época parece que você vai viver para sempre, né? Sim. Quando a gente é novo, o futuro está muito longe, né? Hoje, se fosse hoje, eu voltaria um pouco, assim, não, vou ter filho mais novo, né? Então eu tenho as 2 filhas, uma com 25, outra com 27, e graças a Deus estão comigo lá no Estão encaminhadas. Não, que legal. É uma família muito linda sua, viu? Em particular aí. A Rô é um doce de pessoa, uma humildade, assim como você, suas filhas, tudo, é muito legal. E elas se formaram também tudo em arquitetura também? Não, a Giovana formou arquitetura, a Gabriela está mais no marketing, no relações públicas. Ah, que legal. Mas a hora que começa a entrar, eu acho que a formação acadêmica Sim. É uma coisa que todo mundo tem que passar para abrir um pouquinho a mente e tal, sim, mas depois, na prática, tem médico aí que tem excelentes consultoras. E hoje o mundo está muito dinâmico, né? Porque antigamente a gente tinha um ensino retilíneo, né? Era o professor, passava para o aluno e através de livro e acabou. Hoje, o que você não pergunta para o tal do Google, né? O Dr. Google, que não te responde. Né? Então, acho que o ensino hoje está muito diversificado, ele está muito amplo, né? E não tem informação que você não busca hoje, né? Então, por mais que você seja formado em determinada área, as outras áreas que te despertam curiosidade, você busca facilmente o acesso à informação, né? Então, acho que o mundo está muito mais fácil do que era, né? Só que eu sempre falo para minhas meninas, o mundo tá assim fácil, mas é muito teórico, muito acadêmico, a experiência você não aprende lendo, não, sabe? Sim. Então, você achar que você tem experiência, você não tem. Se você não viver, você não tem experiência, né? Então, é igual você chegar no restaurante, ler o cardápio e achar que vai matar a fome com a leitura. Sim. E não sabe nem o que acontece na cozinha. Não sabe o processo para aquela comida chegar pronta até você, né? Mas, Beto, vamos falar um pouquinho da Aduaço agora. Vixe. Como que foi aí o início da Aduaço e como que chegou lá? Como que chegou nessa empresa de sucesso? Hoje está uma empresa de Assis, é a maior, né, na nossa região, uma das maiores aí, que se posiciona muito bem, com tantos empreendimentos, que atinge outras regiões. Enfim, esse sucesso que chegou a Aduaço, como que foi? É lógico que eu acho que qualquer empresário que fala que planejou isso é mentira, né? É lógico que as coisas vão acontecendo e se você vai com a mente focada e sempre com fé, com Deus na frente, você vai fazendo as coisas os insights que vão acontecendo. Então, aconteceu naturalmente, né? Você vai... É lógico que sempre você tem que correr atrás, sempre, sabe? Eu tenho uma passagem, por exemplo, que compensa até falar. Vamos lá, fica à vontade. Nós vivíamos até o ano 2000 com obras aqui em Assis, fazia o que aparecia, muro caído,
qualquer coisa que tivesse, qualquer concorrência pequena que fosse, a gente estava aqui nessas cidades em volta aqui, pequenas, e Assis principalmente. Eu conheci um arquiteto de Londrina que tem amizade até hoje. Hoje ele faz 45 anos que ele faz projetos para Yoshi em Londrina. Ah, sim. Eu atendo a Yoshi, coloca tudo. Aí eu fui para Londrina, a gente sempre ia para Londrina no shopping e tal. E eu ia para Londrina, eu falei para a Rosana, estava indo no shopping, falei para a Rosana, vamos passar aqui no Zeca que eu vou tomar um café com ele. Cheguei na portaria do escritório dele, ele estava recebendo um fax. Tá? Recebendo um fax. A turma nova hoje não sabe nem o que é isso. Nem sabe o que é isso. Falou assim, cara, eu fiz um projeto de uma praça de pedágio e tem uma estrutura metálica de cobertura e eles estão fazendo a cotação e esqueci de você, cara. Falei, vai ser também. E esse café foi providencial vir tomar aqui hoje. Cara, você acredita que ele ligou pro cara lá, pro japonês, que é o Dr. Hélio, que era da Econorte na época, a concessionária? Ele falou... Ah, a primeira que fez, então, a Castelo. Não, foi essa aqui, indo para Londrina. Ah, da Econorte aqui. Essa daqui, e tinha mais, eram 3 praças de pedágio. Aí ele falou assim, não, mas já é final de semana, era uma quinta-feira. Ele falou, olha, não dá mais tempo, porque a gente vai fechar no sábado o pacote. Eu falei, eu quero orçar. Falei para a Rosana, não vamos mais, viu? Para Assis, eu orçava, eu cotava, eu fazia tudo. Sim, era faz tudo. Cabecear. Cheguei aí, cara, passei sexta-feira o dia inteiro, tal, não sei o quê. No sábado eu fui lá levar o orçamento. Nossa senhora, de um dia para o outro você voltou lá. Tal de Zé Pedro me atendeu, ele falou, rapaz, tem cara que faz um mês que levou e não trouxe o orçamento. Aí ele entrou na sala do Dr. Hélio assim, e falou assim, Dr. Hélio, acho que nós achamos quem nós queríamos. O sujeito. Bom, acabei fazendo a obra. Que legal. Aquela obra foi o marco divisório da Duaço antes e depois. Antes e depois. Porque aquelas obras, nós fizemos 27 praças de pedágio. Uma indicada para outra, concessionária tal, e passarelas de rodovia, muitas. Ali, você vê, olha que casualidade. Casualidade não, é o que você falou, Deus olha na frente. Trás tem um livro que se chama A Idade dos Milagres. Quando você tem uma determinada idade, depois que você vai para frente lá dos 60 tal, você olha para trás e fala assim, mas será que é coincidência? Não existe, né? Tudo é providência, né? Não existe coincidência. Mas que legal, Beto. E deixa eu te fazer uma pergunta, puxando aqui pro meu segmento, né? Que nem você mesmo, que tem essa experiência grande de fazer obras em outros locais, outras cidades. Que é uma solução de uma locadora hoje para você nesses locais, assim, de ter esse apoio, que nem você está com uma obra lá em Lençóis Paulista, por exemplo, de ter uma locadora lá para ajudar você no equipamento? O que isso trouxe de benefício para você hoje como Duaço, como empresa? É uma empresa essencial, sabe, a locadora, porque você tem uma economia muito grande, porque esse deslocamento de equipamento para qualquer obra, você põe no custo, principalmente obra rodoviária, sabe? Obras que você tem equipamentos, a gente não faz muitas obras rodoviárias, mas sempre nas praças de pedágio a gente utilizou. Então, não compensa você mandar um equipamento daqui, por exemplo, para Sorocaba, que nem a gente fez obra, por exemplo. É contraproducente isso. Então, é lógico que você ter a locadora de equipamento nos locais facilita muito a vida, né? Muito. E tem outra, né? Os equipamentos estão cada vez mais assim. É muito comum hoje nos Estados Unidos, países mais desenvolvidos, automóvel. Não se compra mais. Não se compra mais. É locação. É locação. É um aluguel que você paga. É um aluguel porque a desvalorização que você tem do carro Sim. compensa mais do que o aluguel, entendeu? Então custo de guardar, custo de depreciação, estrutura para guardar isso, controle, almoxerifado, tudo isso você evita com isso, né? Exatamente. Então, é lógico que a locação é uma mão na roda, é uma das coisas, né, brilhantes que aconteceu. Surgiram. Legal. Para você que está assistindo esse podcast, pega essa dica do Beto Zanqueta, da Duaço, que
locar hoje é um dos melhores negócios que tem. E para você que deseja ser um locatário, um dono de uma locadora, procure a gente, fale um pouquinho mais sobre a Loca Tudo. Você vai ficar deslumbrado com o ramo que tem e a crescente que está nesse ramo. Ok? Procura a gente aí que a gente vai dar um toque para você. Beto, e agora não menos importante, estou sabendo aí na boca pequena que você vai lançar um livro para contar um pouco, porque nós falamos aqui 1% da bagagem que você tem para falar, senão o nosso podcast aqui, nós vamos tomar um café aqui e vai passar para janta. Fala para a gente um pouquinho sobre o seu livro, o que é a ideia, qual que é a intenção desse livro que você está criando, que é um negócio, não sei, acho que nós somos um dos primeiros a estar divulgando esse lançamento aí desse livro, essa ideia. Que está antes da hora, que o lançamento é para a primeira quinzena de setembro. Eu fiz muitas obras aí, então a gente perde até a conta de quantos metros quadrados, quantos edifícios. A gente discutia isso agora há pouco, né? Fiz aqui em Assis mais de 2.000 apartamentos. Sim. E que 10% da população de Assis mora em imóvel da do Aço, então isso é muito importante. Fiz obras muito bacanas aqui em Assis, para você ver, a gente fez tanto a história de Assis que nós fizemos a arquibancada do Tunicão, os galpões da FICAR, que legal. Os primeiros galpões da primeira FICAR, nós fizemos a restauração do Teatro Municipal, nós fizemos a Praça do São Francisco. Nossa Senhora. Então, tem coisa que então, precisa ser contada. São históricas, né, aqui em Assis. Então, depois, nós tivemos algumas coisas, algumas obras que foram marcos, que nem a Unip fazer em 120 dias uma obra de 13 mil metros. Não, aquilo foi uma coisa... Nós chegamos a ter 450 homens trabalhando ali, e eu sei que aquele Natal, o almoço foi com a marmita na mão, dentro da obra. Então, são passagens interessantes, fiz obras bacanas, sabe? Sim. Então, nós fizemos outro marco divisório de obra em Assis, foi o Renascense. Mudou o conceito de moradia, né? Mudou o conceito de moradia. E, não menos importante, hoje nós estamos com um empreendimento que é o Atacama, que ele é um marco divisório também, sabe? Porque o que nós estamos, a tecnologia embarcada nesse empreendimento aí, tem até quadra de beach tênis, quem puder ir ver o apartamento decorado lá em frente ao cartório, ali do lado da catedral, no nosso escritório de vendas, bacana de ver, nem que não seja para comprar. Vai lá para você ver que primor que ficou o apartamento decorado do Atacama. E nós lançamos agora, 15 dias atrás, estamos vendendo o Atacama, que é uma obra magnífica. Que foi o lançamento oficial, foi agora. Foi. E então, falando dessas obras que são obras importantes e tal, mas quando eu acordei que a espiritualidade era importante para a vida, gostaria de ter acordado, que alguém tivesse me dado um chacoalhão e acordado lá atrás da minha vida, né? Mas, infelizmente... Tudo a seu tempo? Tudo a seu tempo. E eu converso com muitas pessoas hoje, muitos empresários, inclusive, que se eu tiver a oportunidade de levar a conversa para a espiritualidade, eu sei que eu vou contribuir muito para ele nesse quesito, porque eu estudo ciência e espiritualidade há 18 anos. Então, porque as pessoas que me conhecem vão falar assim, poxa, mas o homem que viveu a matéria a vida inteira agora vai falar de espiritualidade? Não, nesses 18 anos, eu fiz os cursos correlatos, fora a engenharia, aí eu fiz curso de programação neurolinguística, eu fiz curso de coaching, eu fiz curso de toque quântico, eu fiz curso de cura quântica, eu fiz curso de radiestesia, que é tudo curso assim voltado para essa área, sabe? Sim. E aí eu li muitos livros sobre espiritualidade e vou fazer um parênteses que as pessoas às vezes confundem o que é espiritualidade com espiritismo, com religião. Sim. Sim. Espiritualidade não tem nada a ver com espiritismo, tem a ver um pouco com religião, assim, não importa a religião que você tenha, você pode ser uma pessoa desenvolvida espiritualmente. Sim. Entendeu? Então, é desvinculado. A religião é você com um monte de gente. Sim. Espiritualidade é você e o Criador. Então, é muito diferente. Então, a espiritualidade é você ser bom. É você olhar o mundo com as lentes de Deus.
Sim. É você afinar o seu espírito para você captar os insights divinos, ou a frequência cósmica e tal. Porque a hora que você começa a estudar, e aí a espiritualidade chamou a ciência, porque desde 1750, com o Descartes e o Newton, que eram os cientistas expoentes da época, Sim. Um filósofo matemático. Lembrando que o Descartes é um pouquinho anti-religião, anti várias coisas. Né? Então, mas eles fizeram, Sim. Exatamente, eles fizeram isso. E o Newton também, eles falaram assim, para o clero, para a gente não se matar, Sim. vocês cuidam do sagrado e nós vamos cuidar da matéria. Sim. Com coisa que na época a matéria e a ciência não se confundem. Mas no final da vida o Newton acabou dando uma puxadinha pro lado da ciência, que ele viu que, pro lado da espiritualidade, porque ele viu que a matéria chegava lá, né? Aí nós ficamos 250 anos andando paralelo, ciência e espiritualidade. Em 1900, Max Planck, um cientista alemão, inventou a tal da física quântica. O quantum, uma porção... mensurar. Para mensurar, ele chamou de quantum, que é uma quantidade que um fóton carrega de energia. E em 1905 eles fizeram um trabalho, ele e um cara que ele conhecia lá, o tal de Einstein. E aí... Esse carinha, né? Esse carinha, Einstein. E esse cara, e eles começaram a desenvolver a física quântica. Depois foi em 1916 a primeira lei da relatividade, em 1921 a segunda lei da relatividade do Einstein. Aí veio o De Broglie, veio o Schrödinger, Pauli, outros cientistas, e a física quântica veio explicando muito da espiritualidade. Sim. Mas ela veio explicar mesmo a partir de 1970, Sim. que a gente vê que tem umas mentes brilhantes no mundo fazendo experiências, e que aquilo que a gente achou que era milagre, hoje já tem comprovação científica, Sim. A prova de como que aquilo acontece. E aí eu comecei a ler muito a respeito de espiritualidade e a ciência, e foi um pouco de saúde mistura também, e até tem um subtítulo no meu livro, que o livro era para se chamar Café com Deus. Aí teve um livro lançado aí, Café com Deus Pai, a editora falou, nós temos que mudar. Mas o nome tem mais a ver hoje, que é a Trilha da Plenitude. Então, por que... Mais amplo um pouco. Por que Trilha da Plenitude? Porque nós não atingiremos a plenitude em nossa vida se a gente não cuidar do terceiro pé, que é corpo, mente e espírito. Então, nesse mundo de hoje, nós estamos deixando o espírito de lado. Então, a intenção é que o livro realmente esclareça que você tem que desenvolver o seu espírito. E no livro eu mostro como desenvolver o espírito, sabe? Essa espiritualidade, vamos falar, né? Para a gente ter uma vida boa, uma vida melhor. E aí eu comecei a ler os grandes nomes, os grandes mestres, os grandes gênios da espiritualidade do mundo. Mas você pega os principais. Lao Tse, o tal de King, o I Ching, que é a Bíblia deles. O Lao Tse ninguém sabe de que época que foi direito, mas de 600 a 1000 antes de Cristo. Só que ele já chegou em Buda em 600 antes de Cristo, né? Buda, Confúcio, depois já vieram os pré-socráticos, que é principalmente o mais brilhante, uma mente maravilhosa, que é o Sócrates. E ele teve dois alunos assim, teve um aluno brilhante, que é um pensador que a gente tem muitas coisas até hoje, que realmente ele pensou lá, que é o Platão, e aluno de Platão, Aristóteles. E depois desses caras, você vê que foi de 600 anos que são os caras que definiram a espiritualidade do mundo. Ano zero, o mais importante aparece, né? Ele mudou a história do mundo. Antes e depois dele. Sim. Que é dividiu, né? Dividiu. O Nazareno. O AC e o DC. Então, aí eu falei assim, mas por que será que esse cara é tão importante assim, né? Por que ele veio organizar tudo isso aí, né? Eu vou estudar esse caboclo aí direito, né?
Então, eu fui estudar e eu vi que, na realidade, são tão brilhantes as mentes desses caras, que o Lao Tse, o Buda, o Sócrates e principalmente Jesus Cristo, que eu falei, fui vendo, lendo muitas coisas dele. Tanto é que eu fiz até uma palestra que eu quero dar a respeito do Sermão da Montanha de Jesus, porque se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Aquilo ali, o Gandhi falou o seguinte: se perdêssemos todos os livros da humanidade, sacros, e sobrasse só o Sermão da Montanha de Jesus, seria o norte. Nada estaria perdido. Nada estaria perdido. Você vê que tão importante. Sim. Um indiano, hein? Um indiano. Que nem é cristão, vamos dizer assim. Você vê? Não, ele falou assim, eu sou crístico, eu não sou cristão. Sim. Porque cristão, vocês cristãos, que se dizem cristãos, são muito fajutos. Porque eu faço o que Cristo pregou no Sermão da Montanha. Sim. Agora a gente passou 2000 anos e a gente não consegue viver aquilo que ele falou. O ser humano tem uma certa dificuldade com a liberdade. Principalmente, né? O primeiro mandamento, que é o pai de todos, né, sabe? O dia que a gente aprender a viver para o próximo, sim, a humanidade está resolvido todos os problemas da humanidade. Essa busca que você falou no começo aí é justamente isso, é a centelha divina. Pode explicar com prótons, átomos, elétrons, o que você quiser, mas a centelha divina é a origem de tudo. É a origem do universo, a origem da vida, é a centelha divina. Que se busca na ciência. E aí eu começava a falar assim com as pessoas, Rogério, e aí quando a gente falava de espiritualidade, você falou em centelha divina, eu sentia nas pessoas que a centelha, o carvão estava ali, precisava soprar. A hora que você dava um assoprãozinho, as pessoas falavam assim, nossa, que bacana, eu quero saber mais. Acendia. E aí eu fui escrevendo muita coisa, anotando. A hora que eu vi, eu tinha 4, 5 cadernos escritos das coisas brilhantes que eu vi nos livros. Acho que eu vi umas 200 palestras a respeito disso. E aí eu falo, nossa, isso aqui é um tesouro que eu preciso mostrar para o mundo isso aqui. É muito bonito isso daqui, porque a gente vê um pedacinho lá na Bíblia, não toca tanto como você fazer um apanhado geral desses caras e tornar mais fácil a leitura. Sim. Até eu tive preocupação em... Quase que uma explicação. Vou deixar esse livro mais extenso, poucas pessoas vão ler. Aí no final a gente acabou cortando, acho que está com 160 páginas. E tirei uns capítulos, tal, fica pro outro. Sim, vai pro 2 já. Vai pro 2. E então você faz uma coisa tão... eu brinquei com você agora há pouco, falei que é a principal obra minha. Eu acho que a principal obra... Eu fui cair muito na real, depois que muitas pessoas falaram, Beto, quantas pessoas você emprega? Porque nem todo mundo tem a capacidade de gerir uma empresa. Sim. E eu vejo que as pessoas, pode ser engenheiro, médico, eu prefiro trabalhar para o hospital, eu prefiro trabalhar para a empresa, e eu quero sair de lá sexta-feira, 6 horas da tarde. Não é nenhum demérito, né? Não é nenhum demérito, eu quero minha vida daquele jeito. Se você tivesse seguido lá no Fontoura, você teria tido uma carreira brilhante e tá tudo certo. Então, é uma carreira, que tem umas pessoas que tem o bicho carpinteiro. Sim. Igual você, igual eu, a gente não vive pra gente. Sim. A gente vive também em função dos outros. Sim. Transmitir conhecimento. E aí, eu comecei a sacar, realmente, tem muita gente que eu fico muito satisfeito quando eu estou no supermercado, no posto de gasolina, no clube, no casamento. A pessoa fala, puxa, eu comprei um apartamento seu lá, mas estou tão feliz, cara. Eu comprei não sei o que lá, eu fiz um negócio, rapaz, foi um negócio... Tem um que chegou... Os seus funcionários morar nos seus apartamentos é muito legal, né? Então, aquilo realmente tem mais valor do que o financeiro, sabe? Sim. De ver que você fala, pô, eu causei isso. Porque, segundo a mídia atual, o teu sucesso é para o seu próprio proveito. É o teu financeiro, é o que você ganha, é o que para os teus filhos, para tua prole e tal. E na conversa do Nazareno, não é isso. Não é isso. A matemática é outra. Matemática então ele fala assim, olha, você
tem que viver para o próximo. Sim. Então, aquilo que ele fala no Sermão da Montanha, aquilo choca os ouvidos de quem ouve e presta atenção até hoje. Sim. Que a gente não consegue viver aquilo. Sim. Então, a hora que você começa a desenvolver a espiritualidade, é muito contundente, é muito bacana. Então, então você começa a perceber o seguinte, escuta, se você tem o corpo, mente e espírito, o corpo só conecta com o mundo através dos 5 sentidos. Sim. Você enxerga uma coisa legal, cheira uma coisa legal, come uma picanha gostosa, ouve uma música boa, cheira um cafezinho. Você sente o mundo através dos 5 sentidos. Sim. Só que sentir o mundo com as lentes de Deus, você precisa afinar a sua antena, que é a glândula pineal, que está no centro do nosso cérebro. Ela tem uns cristais, que é ela que capta a frequência cósmica, a frequência divina, os insights que você tem na vida. Então você precisa, sabe, a maioria de nós temos essa antena, sabe aquela antena de televisão que nós colocávamos um bombril assim? Para aumentar o sinal? Aquele chiado que ficava baralhado a tela. A nossa mente espiritual está mais ou menos assim. A gente precisa afinar ela, precisa calibrar para a gente começar a ter uma paz de espírito. Então eu enxergo hoje o seguinte, que nós não teremos paz de espírito se a gente não calibrar essa antena. Essa paz de espírito é trazer o reino de Deus para dentro do peito, para nós cristãos, ou atingir a iluminação para os budistas. Então, como que a gente faz isso? Então isso, tudo isso aí, eu falei assim, puxa, como é que eu vou achar que isso é tão bom? Sintetizar tudo isso. Como é que eu vou deixar numa caixa, empoeirando? Como que eu propago isso? Então, como é que eu propago isso? Eu acho que eu vou escrever um livro, mas não falei para ninguém. Comecei a escrever e minhas meninas, minha mulher, você não sai daí da sala, você fica lendo, escrevendo e tal. E levei uns 3 anos, que nem disse esqueci o nome do autor lá do best-seller americano, A Trilha Menos Percorrida. A trilha menos percorrida pelo ser humano é a espiritualidade, porque a espiritualidade é lógico que a gente crê porque vê. Sim. E o Nazareno falou, não, você tem que crer sem ver. Você tem que crer primeiro, depois você vê. E não ver para depois crer. Feliz é aquele que crê sem ter visto, né? E aí, a gente vai desenvolvendo isso aí. E aí eu falei assim, puxa, esse presente... Eu vou escrever um livro e quero ver como é que eu vou conciliar isso. Aí você começa a escrever, não sabe nem que nome que você dá, quantos capítulos, quantas páginas. Aí começa... É complicado para quem começa o primeiro livro. Entendi. Depois você pega mais ou menos o trieiro, se quiser escrever o segundo, né? E eu acho que o livro, rapaz, olha, quem tiver a oportunidade de ler, é um presente, porque eu sintetizei as mentes brilhantes ali, com as coisas muito bacanas, e dou os toques, como que a gente desenvolve a espiritualidade, que nada mais é do que saber orar, saber meditar, saber ficar em silêncio. E escutar. E uma coisa, contemplar. E uma coisa muito importante, autodoar-se. A hora que você aprender, a hora que você sentir que doar-se é melhor do que ganhar-se, que o ter é muito inferior ao ser, então você começa a realmente falar assim, puxa vida, a vida que vale a pena é o que o Nazareno falou. O filé mignon da vida é você dedicar-se ao outro. É isso aí. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, não é quem veio com você. Não é o carro que te trouxe, é quem veio com você. Não é a mesa que estamos aqui, é quem está sentado à mesa com você, né? É isso que é o básico da coisa, né? Porque muitas vezes a pessoa fica preocupada com a mesa, com o carro, com aquilo, e esquece quem está com ele ali do lado, né? Então é muito legal. Mas, Beto, vamos fazer o seguinte, o papo aqui vai longe, né? Se for falar do livro, nós vamos marcar coisa bonita para falar. Já fica marcado um segundo podcast para a gente poder falar desse livro, que eu acho que tem muita coisa aí para você soltar aí, que teve que resumir muito, então já fica marcado o segundo. Desde já agradecer sua presença no nosso podcast, é o primeiro deles, que se Deus quiser vai ser o primeiro de muitos,
né? Espero que a gente consiga convidar muitas pessoas igual você, pessoa simpática, pessoa que quer doar, pessoa que quer dividir, porque quando a gente montou esse podcast, eu e a equipe aí, a ideia é justamente isso, é transmitir esse conhecimento, é isso aí que você quer. Você está escrevendo um livro e eu montei o podcast. Depois a gente une tudo. Né? Por quê? Porque eu também cheguei num ponto que eu falei, rapaz, como que eu posso falar não só dos acertos, mas também falar das derrotas, contar um pouquinho das histórias, da dificuldade, porque hoje o mundo fala muito de case de sucesso, né? O nosso nome do programa é Sucesso Franqueado. Porém, é um sucesso real, é um sucesso palpável, um sucesso onde você vai... Para chegar no sucesso tem que ser forjado, igual você falou no começo da sua história, né? Você foi forjado pelo seu pai ali no começo, até você chegar... Você galgou degraus, você passou por 14 anos aí em São Paulo de dificuldade, né? Então, tudo isso é o que a gente quer levar de mensagem para essas pessoas que assistem o podcast, né? Fico feliz da sua presença. Queria deixar um recado para você que está nos assistindo. Visite lá o site do Aço, que é doaco.com.br. Procure a do Aço nas suas redes sociais. Cada empreendimento, um melhor que o outro. Eu falo porque sou cliente da do Aço, tenho um empreendimento aqui em Assis que comprei da mão do Beto. Só tenho que agradecer, até hoje um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida, né? Também visite o nosso site da locatudo.com e o Sucesso Franqueado, não deixe de curtir a gente nas nossas redes sociais, né? Estamos em todas as redes, estamos no Instagram, no Facebook, no Quai, no TikTok, então você procurando Sucesso Franqueado lá, você vai encontrar. Beto, obrigado pela tua presença, foi um prazer essa conversa. Prazer foi meu. Você que está assistindo aí, você tem acesso à principal obra minha, vai ter, né? Primeira quinzena de setembro lançaremos esse livro que é maravilhoso. Então, cada vez, eu fiz a revisão esse final de semana para a editora, então cada vez que eu leio, eu falo, nossa, quanta coisa boa que tem aqui. Então, será um prazer colaborar com vocês, se vocês puderem ler, leia, e o prazer de estar aqui, muito, muito grande, Rogério. Parabéns pela sua criatividade de criar esse podcast. E realmente você é um cara que merece, que eu admiro. Eu agradeço imensamente. Ainda mais fazer o primeiro, né? Legal. Obrigado, viu? Obrigado, eu. Deus abençoe. Amém. Deus nos abençoe. Tchau.